Então, antes de mais, quando é que uma fotografia pode ser considerada arte? Bem, a resposta a essa pergunta não é simples. Em primeiro lugar, temos de definir o que é uma obra de arte. Hum, Em primeiro lugar, é preciso estabelecer a fronteira entre aquilo que é funcional e o que é arte. Por exemplo, se fizer um molde de gesso que vai servir de modelo para um construtor, por muito bonito que seja, bem executado e tecnicamente perfeito, nunca será uma obra de arte, mas simplesmente um objeto com uma função para um determinado fim. Está claro? Bom, Desde Duchamp em diante que se procurou sustentar a ideia que não é o objeto ou a técnica em si que é a obra de arte, mas sim a intenção que o artista manifesta. ok. Quer dizer, quando faço uma obra, essa obra torna-se obra de arte pelo facto de eu desejar transmitir aos outros o meu modo de ver o mundo, portanto, uma linguagem interior minha. Na fotografia não é fácil estabelecer este limite. Considera que se trata ainda de um processo em evolução, até porque, quando a fotografia nasceu, no princípio eram quase todos pintores que procuravam a sua prática. Lembras-te? Já falámos disso. Sim, o pictorialismo. Exato, e procuravam precisamente introduzir as regras estéticas da pintura na fotografia. Foi assim que nasceu a primeira corrente fotográfica. Uhum. Existem, portanto, verdadeiras e próprias correntes na fotografia. Sim, além dos géneros, como podem ser a arquitetura, o retrato ou o still life, existem também correntes. Com o passar dos anos surgiram diversos movimentos alternadamente a partir dos pictorialistas, de que falámos agora mesmo. Nasceram depois com o avançar do tempo outros movimentos importantes, como o F64, de que também já Ansel falámos, Adams. e Edward Weston. Estes dois foram os fundadores deste movimento que adotou o nome F64 porque os seus membros ambicionavam a perfeição técnica. F64 é precisamente o valor mais Sim. pequeno da abertura do diafragma, o que indica claramente o objetivo do movimento, atingir a perfeição sem se preocupar muito com os efeitos estéticos da fotografia. Inspira-se também nos mesmos ideais a Straight Photography de Strand e Stiglitz. Lembras-te também termos indicado, isto é tentar fazer uma fotografia direta, sem procurar composições ou pontos de vista com o intuito de obter uma imagem bem composta e que respeitasse determinadas regras estéticas, mas visando mais do que outra coisa captar a realidade de forma direta, mesmo sem temas, sem elementos importantes, sem aquele elemento do instante decisivo que era fundamental nas fotografias de Cartier-Bresson na sua Street Photography. Há ainda outros representantes da Street Photography, como Winogrand ou Freelander, que procuravam a velocidade de disparo típica deste género fotográfico, sem, no entanto, procurar um instante decisivo, o momento em que acontece algo digno de ser fotografado típico nas imagens de Cartier-Bresson. A mesma suspensão e falta de elementos na imagem inspirou o nascimento do movimento da New Topography, que a partir de 1975, depois da exposição de Rochester, deu vida a uma escola de fotografia própria, da qual os maiores expoentes são Robert Adams, Stephen Shore, Harry Wessel e o casal Becker, que podem ser considerados os pais deste fotografar de forma quase obsessiva e maníaca de quem está diante da própria objetiva a compor as imagens de forma rigorosíssima. E o casal Becker pode ser também considerado o mentor da escola de Düsseldorf, que ainda hoje continua a fornecer talentos entre os maiores expoentes da arte contemporânea, como Candida Hoffer, Thomas Ruff e Andrzej Gursky, que estão entre os maiores expoentes do movimento artístico contemporâneo. Em resumo, como vês, estamos rodeados de uma infinidade de diferentes abordagens da realidade. E, neste sentido, também nós devemos procurar percorrer a história da fotografia e as várias linguagens para compreendê-las e conhecer, até construir o próprio caminho. O que estás a dizer é que há um certo caminho para encontrar a minha linguagem pessoal. Sim, certamente, mas devo dizer também que as fotos que me mostraste já são um bom começo. Fico contente com isso.